Então, eu vou falar sobre adesiólise epidural, ou epiduroplastia, né? Então, ontem eu falei aqui, não sei se vocês me conhecem, mas eu sou anestesista e tenho formação em dor e cuidados paliativos. Fiz fellow intervenção em dor, né? Na USP Ribeirão, enfim. Isso que eu vou falar para vocês é extremamente importante, porque hoje é uma das coisas que eu mais faço na minha prática, e eu sou prócto de 2 empresas hoje, devido à adesiólise epidural. E eu estou indo agora, dia 27, para o Texas, ficar 2 dias com a pessoa que inventou essa técnica, que é o HACS. Então, eu tenho que falar, né, do meu conflito de interesse, da EVO, da Meditech, da Simpem, da Quantel Medical. Sou prócto da Arthur Implant, da RC Medical, com esse catéter, do Sunridge. E quais são os desafios aqui? Os desafios aqui são a falta de conhecimento. Quase ninguém conhece essa técnica, quase ninguém conhece esse material. E quando a gente vai fazer pedido, principalmente quando a gente vai pedir a cirurgia, esse procedimento, os auditores também não conhecem, né? E a falta de conhecimento, às vezes, dá negativa, porque muitos deles, apesar de ser colegas, né, não se atualizam e não entendem que algumas técnicas surgem justamente para proporcionar ao paciente qualidade de vida, perspectiva, né? Você entrar com esse procedimento para dar para esse paciente uma melhora significativa para um paciente que tem dor 10 e para uma dor 3, 4, isso é muito grande, né? E eles acreditam que o paciente é só uma faceta, é só um disco. E, na verdade, ontem, eu até falei para vocês, a gente é muito mais do que uma faceta, do que uma estrutura anatômica. A gente é uma constituição de células, tecidos, e se a gente não estiver completamente alinhado, e se você não abordar o seu paciente como um todo, tratá-lo só como uma faceta, dor facetária, ou só como uma dor discogênica, você está fazendo um tratamento errado, e óbvio que você não vai ter a solução ou a resolução do seu caso como esperado. Então, a falta de conhecimento é um grande desafio nesse caso. Então, eu gosto de colocar frases impactantes nas minhas apresentações, né? Que o conhecimento é como um jardim. Se não for cultivado, não pode ser colhido. E nós, como os médicos, a gente tem que estar sempre buscando conhecimento. A gente tem que estar sempre buscando o melhor para o nosso paciente. A gente tem que ter solução. Não só médico, qualquer um da área da saúde, seja fisioterapeuta, nutricionista, né, psicólogo, biomédico, a gente tem que buscar sempre novidades. A gente não pode parar no tempo. A gente tem que ir atrás do melhor. O paciente, quando está na sua frente, ele espera que você dê o melhor e que você dê uma resposta para ele. Às vezes, a gente não dá a resposta esperada, mas se a gente tiver conhecimento, a gente pode defender o nosso ponto de vista e convencer esse paciente a aderir ao tratamento. Então, a adesiólise epidural ela é conhecida também como lise percutânea de aderências epidurais, neuroplastia descompressiva epidural e neurólise de HACS. Eu coloquei para vocês aqui uma dissecção, né, da epidural. E o que acontece? A gente tem uma visão muito fechada a respeito de quando utilizar essa técnica. Você não vai usar isso aqui só para uma dor pós-laminectomia ou uma síndrome de dor falha de cirurgia. Não, você vai usar isso aqui, você pode usar para um bloqueio facetário, que pode facilitar. Você pode usar para um paciente que teve uma inflamação, ficou muito tempo parado devido a uma outra cirurgia e acaba desenvolvendo uma inflamação na região sacral secundária a essa outra cirurgia. Isso é muito comum em cirurgias plásticas. Tá? Paciente que vai fazer cirurgia plástica devido ao posicionamento, principalmente prótese de mama, acaba ficando muito tempo numa posição sentada, porque elas não podem fletir, senão vão perder a plástica, e elas acabam fazendo essa inflamação na região sacral. E o catéter de HACS, ele não é só tratamento, mas o diagnóstico para isso. Pacientes que fazem infiltração de glúteo, né, colocam aquelas próteses, também pode acontecer isso. O nosso próprio organismo pode rejeitar e fazer uma inflamação exacerbada, e essas pacientes virem a desenvolver uma dor ali, que você vai fazer ressonância e tomografia, e não vai achar o diagnóstico. E quando você fizer a epidurografia, você vai visualizar que realmente naquela região não está contrastando, não está tendo irrigação devido ao processo inflamatório. E daí você faz isso daí e você acaba melhorando. Eu tenho muito isso na minha prática. Então, o objetivo desse tratamento é fornecer uma abertura no espaço epidural para facilitar outras injeções, medicações peridurais no canal. Então, a gente vai utilizar um procedimento de caterização para tratar a dor lombar crônica, que não responde a outros tratamentos conservadores. E esse procedimento ele visa
eliminar o tecido fibroso do espaço epidural para permitir as aplicações das drogas. Ou seja, eu tenho um bloqueio. Não adianta eu fazer um bloqueio epidural se eu tenho um bloqueio lá. Minha medicação não vai chegar. Na epidurografia, eu vou ver isso. Na hora que injetar um contraste, eu vou ver que não está chegando. Não adianta eu jogar medicação se tem um bloqueio, não adianta. Eu tenho que liberar aquele espaço. Seja ele mecânico, ou seja ele com um catéter de Rax. A gente tenta fazer isso, muitas vezes com medicação, às vezes a gente consegue uma melhora, mas só medicação não adianta. Daí você tem que entrar com a parte da mecânica, que com catéter, ou de Rax, ou Sanoid, você vai fazer a liberação ali. Mas tem que tomar muito cuidado para você não furar a dura. Senão você vai fazer uma ponte dura. Então, o Rax, em 1989, ele e Holobeck inventaram essa técnica. Você veja, nós estamos em 2023 e quase ninguém faz. Né? Então, eles inventaram essa técnica, que é um procedimento minimamente invasivo, mas que tem muitos benefícios. A gente vai introduzir um catéter epidural. Aqui eu coloquei para vocês o Sanoid. Eu não sei se vocês sabem, a gente tem o Sanoid e o Sanoid Pulse. O Pulse, na hora que você entra com essa cateterização e você consegue dirigir esse catéter epidural lá dentro, você consegue também fazer uma radiofrequência pulsada. Então, isso é muito bom. Tem que lembrar que, quando você vai mexer com fibrose, tá duro. Eu também não posso simplesmente entrar com uma mecânica lá para tirar essa lise. Eu tenho que deixar mole essa fibrose. E a gente associa aí a hialuronidase. Você injeta hialuronidase para amolecer esse tecido, para depois você entrar e fazer essa desiólise. Então, a gente vai liberar essa fibrose e a medicação vai chegar e vai atuar como anti-inflamatório. Então, eu coloquei para vocês aqui, eu não sei se dá para ver muito bem, porque às vezes acaba distorcendo. A gente entra com esse catéter no espaço epidural e você vai dirigir ele. Conforme você dirige, tem alguns do Sanoid que você tem na lateral para injetar a medicação, seja ela o contraste, ou seja ela a medicação que seria a lidocaína, lidocaína com clonidina, lidocaína com decadron. Não uso ropivacaína e nem uso levobup. Aqui eu só uso lidocaína, tá? Porque eu quero atuar como um anti-inflamatório. E a gente sabe que dentro desses todos os anestésicos, o que tem propriedade anti-inflamatória e faz dessensibilização central é a lidocaína, porque ela é um bloqueador de canal de sódio. Então, a gente vai entrar. E daí, a gente vai, antes de injetar, a gente vai injetar o nosso contraste, e antes de injetar a nossa medicação, a gente vai pegar a nossa enzima, né? Que é a hialuronidase, você vai diluir ela e você vai usar 200 unidades para você tentar amolecer. Você pode chegar a usar 500, 700 unidades, uma ampola às vezes tem 2.000 unidades, você tem que diluir essa hialuronidase antes de você fazer isso. E daí você injeta, ela vai amolecer e você vai conseguir fazer aí a sua adesiólise mecânica depois. Muitas vezes, o que eu faço? Eu peço o pulse, porque eu acho que quando você faz a radiofrequência pulsada, você já está, além de você liberar ali, você já está desinflamando e até ajuda a favorecer para você fazer a sua mecânica. A gente tem duas técnicas quando a gente entra. A gente tem a técnica do guarda-chuva, que você entra, você quebra esse dirigível e puxa como se fosse um guarda-chuva, e a técnica do para-brisa, que você fica fazendo isso aqui, ó, como se fosse um para-brisa, para liberar essa fibrose. Então, eu coloquei as aderências, né, que a gente vai fazer isso daí, vai diminuir a inflamação e a irritação no espaço peridural. É uma tecnologia avançada. Como eu disse para vocês, muitas vezes vocês vão pegar o teu paciente, pós uma cirurgia de coluna, e esse paciente melhorou da biofísica, está muito bem a estrutura dele, mas ele fala, doutor, ainda tem uma dorzinha residual. Vocês fizeram a epidurografia para ver se tem isso daí ou não? Como é que está esse contraste? Está irrigando as raízes sacrais? Está irrigando a lombar L5, L4, L3? Às vezes está irrigando L3, L4, L5, mas e S1 como é que está? Muitas vezes não está. S1 e S2 muitas vezes está obstruído. E isso não é culpa do cirurgião, acontece pela cirurgia em si. Devido ao posicionamento cirúrgico, acontece isso, às vezes depois na reabilitação do paciente. Então, assim, é uma coisa que eu aconselho, né? Se o conselho fosse bom, a gente vendia, mas eu aconselho a todos vocês, cirurgiões de coluna, seja neuro, seja ortopedistas de coluna, e alguns colegas que trabalham comigo, o Daniel Arnone, o Rafael, eu tenho passado isso para os meninos, que paciente voltou de uma cirurgia, vocês fizeram uma cirurgia, foi um sucesso, mas ainda tem uma dorzinha residual, faça uma epidurografia. Veja como é que está. Não vai fazer mal nenhum, você só fazer o contraste lá e ver como é que está.
porque ele funciona como exame. E muitas vezes ele é o exame diagnóstico. Você não vai ter nada na tua ressonância, não vai ter nada na tomografia, mas na hora que você fizer a epiderografia, você vai perceber que não está chegando contraste nessa região. E a fibrose está impedindo isso. Se não está chegando contraste, está inflamado. Se está inflamado, pode ser o teu local de dor. Tá? Então, é isso que vocês têm que averiguar. E a gente, às vezes, a gente tem receio. Mas uma coisa que todo mundo esquece quando a gente fala de dor: o bloqueio não é só tratamento. O bloqueio é diagnóstico. Então, a desiólise, de certa forma, antes de você fazer, a epiderografia é um diagnóstico. E a gente esquece de fazer isso. Tá? Então, isso aqui eu já falei para vocês. Outra coisa que a gente faz muito é usar a solução salina hipertônica, né, que mostra um custo efetivo em vários estudos. Quando eu faço meu bloqueio peridural e vou entrar com esse catéter, justamente para dilatar a dura, aí isso daí vem uma coisa de safa da anestesia, que a gente sempre dilatava um pouquinho o canal antes de colocar o catéter quando a gente fazia uma epidural. Então, o que eu faço? Para eu evitar de perfurar essa dura, para eu poder navegar com mais facilidade, eu pego 2 ml de solução salina e eu injeto. Com isso, eu abro o meu canal e daí fica mais fácil para eu dirigir. Aí eu avanço o meu catéter e consigo dirigir. E tenho menos risco de fazer a minha poncidura. Graças a Deus, em 10 anos como médico intervencionista em dor, eu não tive nenhum problema com isso. Então, aqui eu coloquei para vocês um dos modelos, né, que é o sistema de Hacks. Esse sistema é diferente do Sunread. O que é a vantagem do Hacks em relação ao Sunread? O Sunread você pode usar na lombar, só na lombar sacral. Já o Hacks você pode usar na torácica e na cervical. O Hacks, ele é um, não sei se vocês conhecem aqui, é um catéter duro, catéter de Hacks. Ele é mais difícil para navegar, né, porque o dirigível dele não é igual ao do Sunread, que você mexe aqui e você consegue mexer. Ele não, é como se fosse um fio e você tem que dirigir esse fio. Ele é mais duro. Para pacientes que têm complicações, fibrose devido à quimioterapia ou radioterapia, ele é difícil. Aí eu uso Sunread e só faço lombar e sacral. Mas na região cervical é indicado ele, e na torácica é indicado ele. Tá? Mas, ele, como eu disse, ele tem mais dificuldade para você manusear. Então, o Hacks inventou isso aqui, e esse sistema, você vai entrar no canal, igual você vai entrar com uma agulha, todos eles têm sistema da agulha para você fazer a punção, você vai fazer o contraste, e depois você vai avançar. Tá? Então, aqui um exemplo para vocês do catéter, né? Vocês visualizam aqui que está tendo uma falha, né? E daí é utilizado o catéter. Você consegue ver aqui na epiderografia, isso aqui é a outra visão, né? Ali é uma visão de AP, aqui é uma visão de perfil, que há uma falha de enchimento, e daí você entra com esse catéter para liberar. Geralmente, a gente injeta 1,5 ml de contraste para fazer isso daí. Tá? E o objetivo aqui é você pintar as raízes quando você faz a epiderografia, para depois você fazer a epiduroplastia. Né? Então, as adesiólises, elas vão descomprimir as raízes nervosas que foram comprimidas por hérnias de disco, contidas que se projetavam para o canal. E pode estar causando, ou seja, você pode utilizar isso aqui também para paciente que tem uma discopatia, mas que ainda não está indicativo de cirurgias abertas, ou dissectomia percutânea ou endoscópica. Você pode fazer isso. Né? E a gente sabe que todas essas aderências são devidas às inflamações. Então, tem vários estudos, eu coloquei aqui para vocês, né? A técnica da gente entrando no hiato sacral e dirigindo ele, você vai rodar e vai navegar com esse catéter, sempre guiado pela fluoroscopia. Né? Na verdade, você faz fluoroscopia contínua. Tá? Durante todo o procedimento de dirigível do catéter, você faz ela contínua. Na epiderografia também. Tomar cuidado com a quantidade de solução, né, que você vai fazer. E a finalidade da epideroscopia que você faz é identificar e visualizar a localização exata da fibrose e determinar a sua severidade, se condiz com as condições clínicas do paciente, para daí você fazer a liberação e fazer esse trauma. Muitas vezes, essa fibrose é devido a intervenções cirúrgicas ou de traumas graves, né, igual eu falei para vocês, às vezes o paciente caiu sentado e fraturou o cóccix, e ficou um tempo imóvel, pode ser que desenvolva isso. Tá? Então, a gente sabe que ela vai tirar esse aprisionamento do nervo,
e da região, e a gente vai conseguir, então, injetar nosso anestésico, nossas medicações. E, com isso, consequentemente, melhorar a dor. Né? Quando comparado a desiólise com outras técnicas, ela não é superior, mas ela é tão eficaz quanto. Tá? Então, a gente pode fazer essa abordagem, a dor no ponto de intervenção, uma punção dural, a gente tem que tomar cuidado para não ter complicações. Né? Que complicações são essas? Quando você entrar, você pode deixar o paciente com dor na região onde você fez, você pode fazer uma puncidura e tomar cuidado de não fazer uma cefaleia, né? Nesse paciente, cefaleia pós-puncidura. Então, eu coloquei para vocês aqui, esse é o catéter de Haack's, que eu falei para vocês que é mais difícil. Vejam, você vai navegar só com isso aqui, então eu acho ele mais difícil de navegar, mas pensando em cervical e torácica, ele é mais fino, ele é melhor, né? Causa a chance de você fazer uma complicação e até para você manusear ele é melhor. Então, aqui são exemplos de epidurografia, né? E as indicações é você tirar as aderências, né? A fibrose, que pode estar produzindo uma dor radicular, você vai fazer um efeito devido ao efeito mecânico, né? Pode ser um paciente que teve vários traumas, e essas raízes são esticadas e comprimidas contra essas cicatrizes. Então, é como se as raízes e a fibrose ficassem brigando ali naquele espaço, e você, depois, quando você faz isso, você diminui o edema, você diminui a inflamação, e você consegue liberar essas raízes, né? Então, seria mais ou menos isso. Eu coloquei para vocês algumas indicações para a desiólise epidural. Né, são essas indicações. Então, você vê que até a dor fascietária entra como indicação, né? Mas até na estenose espinhal você pode utilizar isso. E aqui, contraindicações. Sepse, infecção crônica, coagulopatia, infecção local, né? Recusa do paciente, isso aqui é absoluta, e a formação de seringe. Tudo isso você tem que contraindicar. E as complicações, eu já falei para vocês, né? Algumas complicações, tomar cuidado com o volume, né? Com as medicações que você associa também, né? Para não fazer uma hipotensão refratária, né? Alguns pacientes. E uma curiosidade que, considerando o grande número de evidências nos estudos, né, disponíveis na literatura, essa neuroplastia ou neurólise hipertônica, ela é similar e não superior a várias modalidades no tratamento da dor crônica, mas incluindo intervenções cirúrgicas. E a literatura? O que nós temos? A gente tem vários casos, né, mostrando efetividade de 2002. Esse aqui é um outro caso que a gente vê como era antes, depois que passou o catéter, como ficou depois, né? A eficácia realmente da epiduroplastia. Aqui é a mesma coisa, né? Antes e depois, como era antes paciente e depois quando você conseguiu liberar aqui. Então, quando a gente... esse aqui é um estudo que eles pegaram 3 casos, né, de pacientes que tinham fibrose. Um era por dor posterior a uma lombar, que ele tinha uma fusão da vértebra, outro uma fenestração intralaminar e outro uma síndrome pós-laminectomia. E todos esses pacientes aqui, independente do nível, né, e da dor que eles tinham, o primeiro tinha uma dor baixa, dor lombar baixa, o segundo, uma dor só do lado esquerdo, né, de L2, L3 até L5, a parte da dor, e o outro tinha uma dor baixa, bilateral e uma disestesia. Todos esses pacientes eles tinham essa fibrose. E depois que fez a desiólise epidural, eles tiveram melhora, né, melhora assim, significativa, né, da dor. E isso fez com que eles permanecessem 24 semanas com uma boa evolução. Lembrando que todos os nossos tratamentos eles não são individualizados. A gente vai associar várias coisas e isso faz o resultado durar mais ou menos. Né? A mesma coisa na radiofrequência térmica, a mesma coisa, não adianta você artrorizar um paciente, esse paciente não fazer a reabilitação, não tomar cuidado no pós-operatório, que senão vai ser um desastre. Né? Então, aí entra o paciente e você, e alinhar expectativas e alinhar tratamentos, e, consequentemente, a questão multidisciplinar. Esse aqui é um outro caso também que foi feito para um paciente que tinha feito uma cirurgia na coluna e teve falha, e depois que ele fez também a desiólise, ele teve uma melhora significativa da dor. Então, eu fui colocando para vocês vários casos, epidurografia com fístula pélvica também de alta resistência. A gente tem vários casos na literatura, né, desde 2000, e mostrando a diferença. Né, isso aqui é a visão da epiduroscopia,
né, de como que é quando você faz esse paciente, essa fibrose, como ela é vista, e depois, como fica quando você faz a desiólise. Olha a diferença. E esse aqui eu coloquei, que é o Rax, né, que é o nosso grande mestre, que provavelmente deve nos deixar em breve. Né? Encontrei com o Rax agora em Budapeste. Do ano passado para esse ano, da última vez que eu tinha encontrado com ele em Budapeste, ele piorou muito, né? Tanto que eu estou indo para lá justamente para aproveitar ficar 2 dias com ele, porque eu acho que talvez sejam os últimos meses dele. Ele está numa cadeira de roda já, para aproveitar justamente tentar absorver todo o conhecimento que eu puder. Então, o Rax, para nós, ele é um fenômeno, né? Não sei se vocês conhecem. Ele foi presidente da UIP, fundou a UIP, né? A World Institute of Pain, inventou essa técnica, e muitas técnicas intervencionistas hoje que a gente utiliza, o Rax que inventou. Então, o que a gente precisa saber, resumindo? Né? A gente precisa conhecer a técnica, primeira coisa. E depois, quando indicar. Eu coloquei ali para vocês alguns casos que vocês podem indicar e as contraindicações. E a gente tem que entender que pode ser que ela não seja totalmente a resolução dos seus problemas, mas ela pode te ajudar em muitos problemas seus. Você pode associar ela com vários tratamentos. Né? E, concluindo, a gente pode utilizar a epidurografia como diagnóstico, né? A epidurografia como tratamento, daí ela vai virar epiduroplastia, e essa epiduroplastia é uma opção de tratamento quando bem indicada. Aí eu termino aqui com a frase, né, que a percepção do desconhecido é a mais fascinante das experiências. O homem que não tem os olhos abertos para o misterioso passará pela vida sem ver nada. Se a gente não se desafiar, e se a gente não buscar coisas novas, e se a gente não buscar alternativas para os nossos pacientes, a gente nunca vai ter a resposta que a gente espera. Então, seja médico, fisioterapeuta, nutricionista, a gente tem que estar sempre em busca de conhecimento. E o desconhecido, eu falo que quando você começa a estudar, é um buraco negro, que é sem fim, você cada vez vai descobrindo coisas novas, e isso é uma coisa assim que para você te dá vida. Né? O desafio, isso daí, você conseguir coisas novas e aplicar na sua prática, e ver a solução, e ver o resultado do seu paciente, é muito significativo. E eu acho que a gente tem que sair da nossa zona de conforto e estar sempre buscando dar o melhor para o paciente. É isso aí. Então, eu termino por aqui, com os meus sobrinhos. Muito obrigada pelo convite. Que desdor.